Capricórnio, previsão para segunda-feira, 7 de novembro de 2022. Essa é uma leitura para quem tem Capricórnio, Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter. É uma leitura geral e coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Lembre-se também de assistir os outros signos fortes que você tem no mapa. E aqui no canal nós temos leituras diárias, então se a mensagem de hoje não ressoar, amanhã tem mais, tá bom, Capricórnio? Se vocês gostarem do vídeo de hoje, deixa aquele like, comenta, compartilha. E vamos ver qual é a mensagem para vocês. Por favor, espiritualidade, 7 de novembro, qual é a mensagem para quem tem o signo de Capricórnio forte no mapa? Dois de espada. Gente, essa carta, enquanto eu tava embaralhando, ela querendo sair. Pagem de ouros. 10 de paus e o sol. A morte. Os amantes, certo? Rainha de copas. E o imperador, lindo, perfeito. Capricórnio, aqui me fala sobre uma finalização, tá? É como se fosse um fim que vocês não vão conseguir aceitar de primeira. Existe uma certa dificuldade de você enxergar isso, tá? Para alguns, né, gente? Claro que não é para todos. Existe um fim, existe algo que precisa de verdade acabar definitivamente, né? A morte é um fim definitivo. Nem todo mundo vai saber lidar bem com esse fim, tá? Mas ele vai acontecer de qualquer forma. Então é bom você já se preparar caso você sinta que essa leitura é para você. Pode ser o fim de uma relação, o fim de um trabalho, o fim de uma amizade. Gente, adaptem a uma leitura coletiva, tá? Mesmo que você não entenda, a princípio, saiba que é pro seu bem, tá bom? A espiritualidade não faz nada que não seja pro nosso bem. E eu sei que alguns aqui vão ficar um pouco chateados porque o 2 de espadas realmente fala sobre a dificuldade aí de enxergar alguma coisa. Ou talvez a dificuldade de assumir que algo chegou ao fim. Mas, gente, a morte, ela finaliza, a gente aceitando ou não, tá? Então, pode ser um pouco mais complicado para alguns capricornianos lidarem com esse fim, mas ele vai acontecer de qualquer jeito, tá, gente? Lá na frente você vai entender o propósito. Os amantes com o Pagem de Ouros. Aqui pode ser que ou você tenha que tomar uma decisão no campo amoroso ou no campo profissional, tá? Cada um com a sua realidade. Pode até ser nos dois, por que não? Os amantes, gente, é uma carta que fala de escolhas. E como eu tenho um Pagem de Ouros, pode ser que vocês estejam em dúvida entre dois trabalhos, duas oportunidades, duas pessoas, né? Por que não? E aqui fala sobre a necessidade de você ter que tomar essa decisão. Pode, inclusive, ter a ver com esse 2 de espadas. Pode ter a ver, sim, tá? Aqui o Pagem de Ouros fala de um início aí de algo próspero. É o início, tá no comecinho, mas aqui fala que vai dar certo. E talvez, essa dificuldade inicial em tomar a decisão seja por medo de não dar certo, né? De repente aqui exista a questão de trocar o certo pelo duvidoso. E talvez exatamente por isso exista um pouquinho de resistência da parte de vocês. Mas é uma resistência inicial. 10 de paus fala que, como eu sempre digo, né? Querendo ou não, aquilo que é pra acabar vai acabar. Gente, aqui fala de fardos, né? Vocês estão cansados. Pode ser que mesmo cansados, exaustos, você tenha essa dificuldade de deixar algo pra trás, mas querendo ou não vai acontecer, tá, Capricórnio? E mesmo que você tenha um pouco de medo, esse fim, perceba, esse 10 de paus, que é o fim de algo que tá te cansando, vai te trazer o quê? Paz. Rainha de copas, paz de espírito, tranquilidade, elevação espiritual. Então, assim, é aquilo que eu falei, né? Talvez você não entenda a princípio, mas lá na frente você vai perceber. Lá na frente tudo vai fazer sentido, tá? E aqui eu falo de capricornianos que estão cansados de uma determinada situação. Como eu já falei, pode ser na vida amorosa, pode ser na vida profissional, pode ser na vida familiar, adaptem. E aqui, apesar do cansaço, apesar do seu limite estar se aproximando, ainda existe uma resistência. Resistência essa, gente, que não vai durar muito tempo, tá? Querendo ou não, algo se finaliza. E mesmo que você se sinta com medo,
no começo, lá na frente você entende o propósito. E olha como acaba a leitura de vocês, né, meus amores? O Sol e o Imperador. O que eu falo aqui, né, gente? Depois de um período aí de turbulências que alguns vão passar ou já estão passando, né, Capricórnio? Apesar de ter datas, vocês sabem que a leitura ela é sempre atemporal, né? Tudo tem uma hora certa para acontecer e não sou eu que vai ditar. Apesar de você aí ter um pouco de dificuldade de sair de uma situação, no momento em que você sair, o sol brilha, tá? O sol abre teus caminhos de novo, traz aquela plenitude, aquela felicidade, aquele fogo de vida, sabe? Aquele fôlego, aquela energia para começar de novo. E o imperador, gente, é o imperador, um líder. Ele é líder da própria vida, tá? Pode ser que alguns de vocês assumam cargos de liderança ou abram seu próprio negócio. O imperador é um líder solitário, ele literalmente não precisa de ninguém para construir o império dele, e é essa energia que eu sinto hoje para vocês, tá? Pode ser que pegue um pouco de surpresa, mas vocês perceberão, Capricórnio, que sozinhos vocês vão mais longe em uma determinada situação, tá, gente? Eu não tô falando que a gente nasceu para ser sozinho. Eu tô falando que numa determinada situação na vida aqui de vocês, vocês sozinhos vão mais longe, tá? Espero que vocês entendam o que eu quero dizer. E aqui fala sobre liderança, imperador, líder, chefe, né? Chefe da própria vida, de repente chefe no seu trabalho, nova oportunidade surgindo em que você vai crescer muito lá dentro. Então, é aquilo, né? Vai acabar essa situação, mas vocês verão que literalmente, Capricórnio, na leitura de hoje, o melhor ainda está por vir, tá? Então, não tenham medo. Vamos falar de signos. Aqui eu tenho o arcano maior do signo de Escorpião, Gêmeos e Áries. Escorpião, Gêmeos e Áries são os signos mais fortes da leitura, mas o Sol também rege Leão. Então eu sinto demais aqui a presença de Leão, tá? Recapitulando, Escorpião, Gêmeos, Áries e Leão. Signos que eu sinto fortemente a presença na mesa de hoje para Capricórnio, tá? Capricórnio, se a leitura de hoje não ressoou com você, se a mensagem não bateu com a sua realidade, amanhã tem mais, tá? Justamente por isso que eu gravo diariamente. Pode ser que na próxima leitura eu me conecte com um grupo que eu não me conectei hoje e eu trago uma mensagem para quem não sentiu familiaridade na mensagem de hoje, tá? Muito obrigada a vocês pelas curtidas, comentários, por todo o carinho. Muito obrigada pelos feedbacks, pela interação que vocês têm aqui comigo. É muito importante. Um grande beijo e a gente se vê amanhã na próxima leitura. Até lá!